Stay with me. Glória a Deus. Querido, quero compartilhar uma palavra muito breve com você nessa noite. Um texto que Deus falou no meu coração para trazer a esta igreja, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versos de número 1 ao verso número 7. É uma história conhecida, mas ela tem tanto para nos ensinar. Segundo livro do segundo livro dos Reis. Eu disse Crônicas? Eu disse Reis. É Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 ao verso de número 7. Se você encontrou, diz um amém bem forte. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Até o terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-a e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Aleluia. Feche seus olhos por um instante, quero fazer uma oração. Pai querido, no nome de Jesus, louvamos teu nome, te exaltamos, bendizemos, porque tu és maravilhoso. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para te adorar, para te celebrar, para ofertar na tua presença, mas também para ouvir a porção da tua palavra. Somos gratos, Deus, porque essa palavra já ministra o nosso coração, mas eu creio que o teu Espírito Santo tem algo mais para as nossas vidas. Por isso, abra o nosso coração, nos prepara nessa noite, que essa palavra encontre lugar em nós, e que ela produza, Deus, transformação, edificação, maturidade, gere em nosso coração fé, para que possamos avançar e alcançar as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Queridos, Ezequias, cujo nome é Deus é a minha força, foi um dos maiores reis de Judá. Ele reinou por 29 anos e ele realizou grandes coisas. Ezequias fez uma reforma política, fez uma reforma de infraestrutura, fez uma reforma social, uma reforma militar, mas acima de tudo, o rei Ezequias, ele fez uma reforma espiritual. A Bíblia diz que ele restaurou o templo, que ele implantou a adoração real, ele trouxe o povo para uma caminhada com Deus. E a história de Ezequias não fica conhecida apenas por causa dos seus feitos, mas principalmente por causa das experiências que ele teve com Deus durante a sua caminhada com ele. Quando nós olhamos para a história da vida de Ezequias, no verso de número 6, do capítulo de número 18, a palavra diz que Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo.
E isso é muito poderoso. Num tempo onde Ezequias viveu opressão espiritual, incertezas, perseguições, levante dos exércitos inimigos, Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Então deixa eu dizer algo para você nessa noite para começar. Nesse tempo difícil ou em qualquer outro tempo difícil que você possa passar na sua vida, se apegue ao Senhor e não deixe de segui-lo. A gente tem visto essa realidade, pastor, nesse tempo da pandemia. A pergunta que a gente faz um para o outro, sempre que a gente se encontra, para todos os pastores, é: como é que está a igreja? O povo voltou? E a gente responde: olha, voltou uma parte, mas tem uma parte que não voltou. Ei, querido, se apegue ao Senhor, não deixe de segui-lo. Tempos difíceis sempre vão aparecer na nossa vida, mas se apegue ao Senhor e não deixe de segui-lo. Isso fala para mim e para você que Ezequias era um homem que andava com Deus. Ezequias andava com Deus, e eu quero pensar com você como essa experiência de Ezequias pode contribuir para o fortalecimento da nossa fé, porque andar com Deus, querido, é o que nós precisamos para avançar, crescer, prosperar, desenvolver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, nos tornar quem Ele nos criou para ser, e viver as suas promessas para a glória do seu nome. E quando nós lemos um pouco da história do rei Ezequias, nós vemos no capítulo de número 18, dos versos 3 ao verso 6, o relato da proximidade, da confiança, da dedicação e da obediência de Ezequias para com Deus. Porque quem anda com Deus tem experiências com Ele. Quem anda com Deus tem relacionamento com Ele. E quem anda com Deus tem atitudes práticas para com Deus. A Bíblia fala que ele fez o que o Senhor aprova, como o Davi. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ezequias despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ezequias andava com Deus. Entretanto, mesmo vivendo tudo isso, isso não foi ou não impediu que Ezequias enfrentasse uma doença cujo prognóstico era a morte. Ainda que Ezequias andasse com Deus, ele enfrentou uma doença cujo prognóstico era a morte. No capítulo 20, verso 1, a Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E ele ainda teve que ouvir do Senhor que ele deveria colocar em ordem a sua casa, porque ele não sobreviveria. Nós precisamos entender que andar com Deus não nos isenta das realidades ruins, porque todas elas são consequências da queda de Adão que afeta toda a humanidade. E uma vez que a queda de Adão afeta toda a humanidade, tudo aquilo que é mal, todas as aflições estão diante de mim e de você. As aflições da vida estão diante de nós. Então, mesmo como crentes, nós não estamos isentos de enfrentar as doenças, sejam elas de origem física, emocional e espiritual. Não estamos isentos de enfrentar as crises, não estamos isentos de enfrentar as perseguições. A Bíblia diz que todas essas coisas fazem parte deste mundo que jaz no maligno. É uma realidade. Basta a gente abrir os noticiários, basta a gente olhar as redes sociais, basta a gente ler a palavra de Deus. A história, a Bíblia e os últimos acontecimentos mostram para nós essa realidade. Veja o que está acontecendo com os cristãos dos países perseguidos. Aconteceu no Haiti, o que acontece no nosso país. Se a gente abrir a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a gente vai ver ali no final do texto que alguns dos heróis da fé enfrentaram nos seus dias. Entretanto, querido, nós não podemos enxergar as fatalidades da vida com a perspectiva do fatalismo. Entenda isso. Nós não podemos olhar para as fatalidades da vida, para as crises, para as dificuldades, para os problemas, para as aflições, com a perspectiva do fatalismo ou do conformismo, mas nós precisamos olhar da perspectiva da fé. Precisamos olhar todas as circunstâncias da vida, inclusive as aflições, da perspectiva da fé. Ezequias poderia ter recebido o diagnóstico e pensado: ok, é isso, não tem o que ser feito.
E ele poderia então, por conformismo e por fatalismo, aceitar a sua condição de forma passiva. E essa é a condição de muitas pessoas, até mesmo na igreja. Muitas pessoas recebem uma notícia, entram numa aflição e elas recebem aquilo de maneira passiva, achando que é isso mesmo, não tem o que ser feito, e recebem aquilo para a sua vida, mas não aqueles que andam com Deus, porque aqueles que andam com Deus não recebem de forma passiva, aqueles que andam com Deus não olham as circunstâncias pelas quais elas são, aqueles que andam com Deus não caminham e nem se movimentam por vista, mas aqueles que andam com Deus se movimentam pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que aqueles que andam com Deus se movimentam. Quem anda com Deus precisa pela fé lembrar daquilo que Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. A Bíblia declara, Jesus falando, disse-lhes isso, para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, me ajuda a pregar. Eu venci o mundo. Lembra dessa palavra. Quem tem fé, olha da perspectiva da fé e se lembra disso que Jesus declarou. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós nos posicionamos diante de uma aflição, e também nos posicionamos diante de uma declaração como essa, a gente tem duas opções. Ou a gente desanima porque olha para a aflição, ou a gente tem bom ânimo porque olha para a vitória de Jesus Cristo. Diante da sua dificuldade, do seu problema, das suas adversidades, você tem duas opções. Ou você olha para as aflições e desanima, ou você tem bom ânimo porque olha para a vitória de Cristo. Porque quando Cristo venceu, Ele venceu para nos tornar mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a perspectiva que nós temos que olhar. Então, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: para onde você tem olhado? Você tem olhado para as aflições? Ou você tem olhado para a vitória de Cristo? Você tem olhado para as aflições? Ou você tem olhado para as promessas de Deus? Você tem olhado com um olhar natural, ou você tem olhado com um olhar espiritual? A Bíblia diz no Salmo de número 121, o salmista cercado, ele estava no vale, os exércitos estavam ao seu redor, ele não tinha escape, ele não tinha saída, e a Bíblia diz que ele declara: eu levanto os meus olhos para o monte e eu pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Tudo começa onde nós colocamos os nossos olhos. Se olhamos apenas para os problemas, desanimamos, mas se olhamos para a vitória de Cristo, nós encontramos esperança para o nosso coração diante dos problemas. Quando olhamos para essas promessas, porque andamos com Deus, nós nos lembramos que não importa as aflições pelas quais nós passamos, Deus está conosco. Quando nós nos lembramos destas promessas, disso que Jesus Cristo declarou, nós nos lembramos que não importa as aflições pelas quais passamos, Deus está conosco. Ezequias não fica passivo diante da aflição, porque ele lembra a Deus em sua oração que andava diante dele. E Ezequias é capaz de fazer esta oração e lembrar a Deus, porque no capítulo de número 18, a parte A do verso 7, na tradução da Nova Versão Internacional, a Bíblia diz que Deus estava com ele e ele era bem sucedido em tudo aquilo que fazia. Ezequias tinha suas experiências com Deus, porque Deus estava com ele. A enfermidade que ele enfrenta não apaga a relação, a experiência e a caminhada de fé de Ezequias. Então entenda isso, a Bíblia relata a história de muitos homens que enfrentaram as suas aflições, mas em todo o tempo Deus estava com eles. Noé enfrentou o dilúvio, mas Deus estava com ele. José enfrentou ser vendido por seus irmãos, enfrentou a escravidão, enfrentou a prisão, enfrentou a solidão, mas Deus estava com ele.
Moisés enfrentou o faraó, o mar vermelho, enfrentou o deserto, mas Deus estava com ele. Josué enfrentou os exércitos inimigos, as guerras e a apostasia do povo, mas Deus estava com ele. Davi enfrenta o leão, o urso, enfrenta Golias, e ele não teme porque Deus estava com ele. Paulo enfrenta o naufrágio, enfrenta a prisão e enfrenta a perseguição e não desanima, porque Deus estava com ele. Entenda isso nessa noite, querido. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Então se lembre, traga ao seu coração as verdades da palavra, daquilo que Cristo conquistou para nós. Deus está conosco, e se não fosse suficiente, o próprio Jesus faz a sua declaração, Mateus capítulo de número 28, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Com uma promessa dessa, queridos, não tem como nós desanimarmos. Deus está conosco. Deus estava com Ezequias, e nós aprendemos que quando Deus está conosco, podemos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, podemos continuar a nossa peregrinação de fé. Segunda coisa que nós aprendemos, é que quando andamos com Deus, não importa as aflições que enfrentamos, nada nos separa do amor dEle, nada nos separa do amor de Deus, porque entenda, nós precisamos de alicerces para pisar, de fundamentos, de um chão seguro, e o fundamento de Deus para com a nossa vida é estabelecido pelo seu amor. Deus é Espírito, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, é pelo seu amor. Quando nós olhamos o verso 6, Deus declara que agirá na vida de Ezequias por amor a si mesmo, mas também por amor a Davi, seu servo. Quando Deus declara que atuará na vida de Ezequias por amor a Davi, Deus está dizendo, eu faço isso porque eu tenho uma aliança com aqueles que eu amo. Ei, Deus tem uma aliança com você através do sangue de Jesus, uma aliança inquebrável, e Deus ama aqueles com quem Ele tem aliança. E pela sua aliança, Deus mantém a sua fidelidade. Quantos creem nessa palavra? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Deus mantém a sua fidelidade. E isso expressa para nós, de duas maneiras muito extraordinárias, como é essa fidelidade de Deus. Primeiro, porque o seu amor é incondicional. Não importam as condições, não importam os problemas, não importam as dificuldades, não importa o que enfrentamos, não importa o que estamos vivendo, esse amor é incondicional. Segundo, esse amor dura para sempre. Promessas de Deus para a nossa vida. Diante do dia da aflição, primeiro, Deus está conosco. Segundo, Ele nos ama e nada nos separa do seu amor. Deus declara que vai cuidar de Ezequias, Deus declara que vai mudar a realidade de Ezequias por causa do seu amor. Então não importa quão terrível seja a aflição que possamos enfrentar, o amor de Deus é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. Por isso não pode haver dúvida em nosso coração em relação ao amor de Deus. Às vezes meus meninos, pastor Daniel, lá em casa, Daniel e o Pedro, eles começam com aquele tipo de conversa, mãe, faz tal coisa para mim, e aí a gente diz, não, você não me ama, porque às vezes a gente fica atrelando o amor à realização, mas entenda isso, o amor de Deus não é em realização, o amor de Deus é em plenitude. E se não bastasse, se a gente quisesse receber coisas de Deus, a palavra de Deus nos fala no livro de Efésios, capítulo número 1, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já liberou, Ele já soltou, já fluiu. O que precisa acontecer é o que o pastor Daniel falou aqui, nós temos que bater, nós temos que pedir, nós temos que nos posicionar, nós temos que perseverar, nós temos que andar com Ele, porque aquilo que Ele poderia fazer, Ele já realizou na plenitude da cruz do Calvário. Bênçãos são acessadas, bênçãos são conquistadas, através do nosso posicionamento, do nosso comportamento.
E essa verdade, querido, de que Deus nos ama e que agora as aflições e os problemas que nós enfrentamos não nos separam do amor dele, está esparramada por toda a Bíblia. Mas quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, essa verdade, ela salta das palavras, ela salta da Bíblia. O apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo de número 8, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de todas as aflições, diante de todos os problemas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ei, querido, entenda isso. Se você veio aqui nessa noite, tem enfrentado problema, tem enfrentado dificuldade, tem enfrentado crises, problemas relacionais, no casamento, emocionais, problemas na sua saúde física, na sua saúde espiritual, problema no seu trabalho, ei, entenda isso. Jesus está declarando, Deus está declarando: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o apóstolo Paulo continua dizendo isso: pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada nos separa. Deus tem uma aliança com a gente. Deus tem uma aliança com você. Essa aliança é inquebrável. E o seu amor, o amor de Deus, faz com que Ele se mova em nosso favor. Não é por nós, é por Ele. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Não é porque nós somos perfeitos, é porque Ele é perfeito. Não é porque nós acertamos, é porque Ele acertou. Deus não errou, Deus não erra comigo, Deus não erra com você. O nosso Deus é um Deus perfeito, um Deus de fidelidade, um Deus de amor, um Deus de graça. Ande com Ele, se apegue a Ele, não deixe de segui-lo. As experiências de Ezequias mostram que Ezequias viveu esse sobrenatural e vários outros sobrenaturais por causa da sua fidelidade para com Deus, caminhando do lado dele, andando do lado dele. E quando nós olhamos para esse Deus da perspectiva de Ezequias, desse texto que nós lemos, quando andamos com Deus, nós vamos conhecendo mais a Ele. E na medida em que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos um Deus que é o Deus das segundas chances. E isso é algo poderoso para a nossa vida. Talvez você não tenha entendido o que é ser um Deus de segundas chances. Quantos já passaram por um grande problema na sua vida? Quantos já passaram por uma grande crise, por uma grande tribulação, por um problema de enfermidade muito sério? Quantos já passaram por esse problema e quando estavam passando o problema, pensaram: desse eu não tenho saída? Quantos já passaram por um problema assim? Esse não tem jeito, esse parece maior do que qualquer coisa. Em 2014, minha esposa descobriu um câncer de mama, um câncer de seio. Fizemos a biópsia. Era um tumor maligno, dos malignos, o mais maligno, o mais sério. Deus poderia ter curado ela de forma milagrosa. Deus entendeu que não seria assim. E nós começamos a entrar num processo de preocupação, que é aquele que se ocupa antecipadamente. O que será que vai acontecer? Porque a gente não conhece ainda o futuro, mas Deus sabe todas as coisas. A grande verdade, querido, é que nós passamos por isso. Deus curou minha esposa, hoje ela está curada. E sabe,
Se você também enfrentou um problema, uma crise, uma grande tribulação, e quem sabe naquele momento você achou que não iria passar, você passou. E hoje você está aqui, e glória a Deus por isso. Agora entenda, quando nós passamos por um grande problema, e Deus nos livra, Deus não está apenas nos dando um livramento, Deus também está nos dando uma segunda chance. Nós não podemos olhar essa graça de Deus apenas da perspectiva do livramento, não é só livramento, é segunda chance. Deus nos dá uma segunda chance. Quando Ezequias é acometido dessa doença, ele havia recebido um decreto de morte, mas a forma como ele reagiu atraiu a atenção de Deus. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor, lembrando a Deus de que andava com ele em retidão, fidelidade e inteireza de coração. O que Deus está esperando de nós, muitas vezes não é sacrifícios, nem malabarismos espirituais. O que Deus está esperando de nós é integridade de coração, é uma vida de retidão, uma vida de fidelidade, uma vida de caminhada do lado dele, um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Deus não resiste. Foi isso que Deus encontrou em Ezequias, um coração quebrantado e contrito. Os versos de número 4 a 6 dizem que Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas e concedeu a ele a sua cura e mais 15 anos de vida. O que Deus estava dando a Ezequias não era apenas um livramento, mas era uma segunda chance. Quando Deus olha para nós nessa noite, o que Ele encontra? Um coração quebrantado e contrito, ou Ele encontra um coração orgulhoso, duro, um coração altivo? Porque o que eu e você precisamos, queridos, é apenas uma segunda chance. E Deus dá segundas chances. E nós não precisamos passar por uma experiência de quase morte para entender que Deus está nos dando uma segunda chance. Todos os dias, quando fechamos os nossos olhos e nos deitamos, nós não temos garantia nenhuma de que acordaremos no dia seguinte. Nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra, quando deita em sua cama e fecha os seus olhos, tem garantia de que acordará no dia seguinte. Mas ainda assim, a gente coloca o despertador para tocar. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós cremos que Deus nos dará uma segunda chance, que Deus nos dará um novo dia. E por que a gente crê nisso? Por que nós cremos isso? Porque nós cremos na sua palavra. A palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versos 21 a 23, diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Sabe por que nós nos deitamos, fechamos os nossos olhos e descansamos? Porque cremos que na manhã seguinte o Senhor renovará as suas misericórdias. E pela sua misericórdia nós abriremos os nossos olhos. E se hoje você abriu seus olhos, você se colocou de pé, você trabalhou, você realizou, e você veio para a igreja e está sentado nesse banco, é porque hoje Deus te deu uma segunda chance. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te deu uma segunda chance, Ele te deu uma nova oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus gracioso, o nosso Deus é um Deus misericordioso, e a cada manhã Ele nos dá a graça de um novo dia. Ele faz isso, e sabe por quê? Porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de você, não desistiu de você, não desistiu de você, não desistiu de você, não desistiu de cada um de nós. Porque Ele é Deus, e quando andamos com Ele, Ele está sempre pronto para nos ouvir, e nos guiar pelos caminhos diferentes, por um caminho de graça, por um caminho de perdão, ainda quando escolhemos o pecado, Ele nos conduz por outro caminho. Para quê, pastor? Para que através da nossa vida,
Ele cumpre os seus propósitos. Entenda isso, quando Deus nos dá uma segunda chance, é a sua maneira de demonstrar de que Ele se importa conosco, de que Ele quer transformar a nossa vida e mudar a realidade ao nosso redor. Você precisa entender isso, querido. Se você despertou nessa manhã, é porque Deus tem uma aliança com você, é porque Ele te ama, é porque Ele está contigo, é porque Ele tem propósito para a sua vida, Ele quer transformar a sua história e a realidade ao seu redor, através da sua vida. Deus tem mais para nós, uma segunda chance, é uma oportunidade de vivermos de forma diferente. Uma segunda chance é uma oportunidade de Deus encontrar em nós um coração disponível para Ele cumprir os seus planos. Entenda isso, a Bíblia diz que Abraão falhou quando na incredulidade gerou Ismael, mas Deus deu a ele uma segunda chance para ter fé e gerar Isaque. A Bíblia fala que Sansão falhou quando negligenciou seu chamado, fez pouco caso dele e confiou em Dalila os seus segredos, o segredo de sua força. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Sansão uma segunda chance, renovando as suas forças para que ele destruísse o templo e vencesse os filisteus. A Bíblia fala que Davi falhou quando escondeu o seu pecado de adultério, o seu pecado de homicídio, e isso causou a morte do seu filho com Betseba, mas Deus deu a ele uma segunda chance para gerar Salomão. Deus é paz, aquele que construiu o templo do Senhor e se assentou no trono governando em paz por 40 anos. A Bíblia diz que Jonas falhou quando devia ir para Nínive pregar a destruição e fugiu para Tarsis. Mas Deus deu a Jonas uma segunda chance, livrando ele da tempestade e do ventre do grande peixe, para que ele fosse para Nínive, pregasse arrependimento e aquela cidade vivesse o maior avivamento da história bíblica. Uma cidade inteira se converteu por causa de uma segunda chance que foi dada a Jonas. Pedro falhou quando negou Jesus 3 vezes e fugiu, deixando o seu mestre sozinho no momento mais difícil da sua vida. Mas Deus deu a Pedro uma segunda chance para que ele confessasse o seu amor por Jesus por 3 vezes e se tornasse um dos maiores líderes que a igreja já teve. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que Deus está aqui nessa noite e Ele está te dando uma nova chance, Ele está te dando uma nova oportunidade para que você possa cumprir o seu propósito e viver uma nova estação na presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade para sermos diferentes e fazer a vida valer a pena. Então, querido, entenda isso, não aceite os decretos de morte sobre a sua vida. Não aceite os decretos de morte sobre a sua vida. Deus tem poder para dar uma segunda chance para o seu casamento. Deus tem poder para dar uma segunda chance para a sua saúde. Deus tem poder para dar uma segunda chance para os seus sonhos. Deus tem poder para dar uma segunda chance para os seus projetos. Deus tem poder para dar uma segunda chance para a sua fé. Deus tem poder para dar uma segunda chance para a sua salvação. Ele deu uma segunda chance para Ezequias e Ele pode dar uma segunda chance para mim e para você. Quem sabe hoje você está andando com Deus e a sua vida está sendo marcada por quedas, tropeços e fracassos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando, não dá mais. É o fim, já orei por isso, não encontro solução, não tenho respostas, mas Deus está aqui, Ele te ama, Ele está com você e Ele tem uma nova oportunidade para a sua vida. É fantástico o testemunho que a irmã deu aqui. Muitas pessoas desistiriam quando começaram uma campanha em 2014 e não viram a resposta dela na sequência das suas orações. Mas Deus estava com ela, e ela perseverou, e a glória de Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Entenda isso, onde está essa irmã? Cadê ela? Cadê? Levante sua mão. Cadê você, querida? Entenda isso.
Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. Não é só uma escola, não é só hotel, não é só crianças, mas é manifestação da graça de Deus. E ali o Senhor cumprirá propósitos sobre a sua vida. E aquelas crianças serão abençoadas através da sua vida. Grandes coisas acontecerão naquele lugar. E aquelas crianças crescerão e elas se tornarão homens e mulheres que ocuparão posições de destaques e cumprirão o propósito de Deus para a glória do nome de Jesus. É assim que Deus trabalha na nossa vida, querido. Pare de achar que a bênção de Deus vem para satisfazer um desejo pessoal, algo do nosso umbigo. Não, Deus trabalha com propósitos. E toda segunda chance que Deus dá é para que nós nos alinhemos com a sua palavra, com os seus planos, com os seus propósitos, e Ele cumpra aquilo que lhe apraz, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, Ele estava dando uma segunda chance para a humanidade. Jesus estava apontando a esperança, há uma segunda chance, há uma oportunidade de viver algo novo na presença de Deus. Então não perca a sua vida, não desperdice ela. Como o pastor Daniel falou, procure o propósito de Deus para a sua vida, se torne quem Deus te criou para ser, para cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Não importa se ontem você não acertou, não importa se você falhou com Ele, se você falhou com aqueles que você ama, ou se você falhou com você mesmo, Deus te dá a oportunidade de viver e de agir e de fazer algo diferente. Se hoje você abrir os seus olhos, e você está aqui, é porque Deus renovou sobre a sua vida as suas misericórdias. É porque Ele te deu uma porção nova de amor, para que você se sinta plenamente amado. Pare de mendigar o amor dos outros. Deus te ama o suficiente para te encher, até você transbordar. Deus te dá uma porção nova de graça, para você acessar aquilo que não faz por mérito, mas é pelo favor dEle. Deus te dá uma porção nova de sabedoria, para você saber como se posicionar e agir diante das pessoas e dos ambientes onde você é colocado. Deus te dá uma oportunidade para você fazer diferente, agindo de forma diferente, diante de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Entenda isso. Deus tem propósitos para cumprir através da sua vida. Posicione-se. Quando Deus dá uma segunda chance a Ezequias, é porque havia uma falta. A ordem que Deus dá a Ezequias é: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Há muitas coisas que poderíamos dizer a respeito disso, mas no contexto bíblico ao pé da letra, faltava um sucessor ao trono. Faltava um sucessor ao trono. Um sucessor da linhagem de Davi. A segunda chance para Ezequias é para que ele cumprisse o propósito de gerar sucessão ao trono. Eu não quero entrar nos méritos do que Ezequias fez com a segunda oportunidade que ele deu, mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você vai fazer com a segunda chance que Deus está te dando hoje? O que você vai fazer? Não é o que o irmão do seu lado vai fazer, não é o que o seu esposo vai fazer, é o que você vai fazer com a segunda chance que Deus está te dando. Então, haja diferente, faça diferente, posicione diferente, encontre a vontade de Deus, não desperdice. Desperdiçamos as segundas chances de maneiras tão banais e frívolas. Entenda isso, querido. Ao invés de criticar e de reclamar, agradeça. Ao invés de falar mal, elogie. Ao invés de guardar mágoa, perdoe. Ao invés de odiar, ame. Mas aproveite a sua segunda chance. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele diz, no capítulo número 9, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme toda a tua força, porque a sepultura, o lugar para onde você vai, não há conhecimento, não há sabedoria, não há realizações, não há mais nada. É por isso que o dia do homem se chama hoje. Nessa noite,
você precisa entender que mesmo diante das aflições, por pior que elas sejam, Deus está com você. Ele te ama. E Ele te dá uma segunda chance para você cumprir os propósitos dEle, para a glória do nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida.